Olá, bom dia, Dilson. Bom dia, amigo rádio ouvinte da Rádio Chopinzinho e também você que acompanha vendo esse vídeo. Vou tentando manter a experiência aqui de gravar e ao mesmo tempo compartilhar o áudio também. Semana passada o Adilson disse que estava com saudade de mim, né? Verdade, Adilson? Eu que estou com saudade do pessoal da rádio aí. Na verdade, saudade de um modo geral, né? A gente está com saudade de poder se encontrar, todo mundo, né? E é sobre isso que eu quero falar hoje. Como agir diante dessa situação que nós estamos vivendo? Fiquem ligados com a gente aqui, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Antes aí eu quero fazer o convite para você participar do nosso culto interativo online. Você sabe, a gente não está se reunindo, as nossas atividades presenciais estão suspensas na comunidade evangélica do Bugre Alto, mas a gente tem se reunido de maneira online e celebrado o culto, né? Então você pode participar com a gente também. Informe-se com alguém da comunidade, peça o link de convite e venha participar com a gente então desse culto interativo online, né? Quero aqui agradecer inclusive o patrocínio, o apoio da comunidade do Bugre Alto para podermos estar aqui, também do Amarildo. Obrigado, Amarildo, pela oportunidade. É bom poder estar compartilhando a palavra aqui em nome de cada um de vocês, ok? Quero dar o meu abraço aqui para os aniversariantes da semana. No dia 4 faz aniversário a Lovane Gerhardt, os parabéns, Lovane. Também a Ana Carolina de Camargo, no dia 4. No dia 7, o Matheus Gerhardt. No dia 7 ainda também a Thaís e Rafaela Fetter e também a Tatiane Moreira Fetter. Poucos aniversariantes essa semana aí, né? Mas o meu forte abraço a todos vocês que estão fazendo aniversário, que Deus siga abençoando a vida de vocês ricamente com tudo que vocês precisam, ok? Muito bem. Como viver nesse tempo de quarentena? Como viver nesse tempo de isolamento? Sabe, conversando com as pessoas, seja online ou mesmo com as pessoas que a gente acaba encontrando individualmente, assim, a gente ouve mais diversas reações. Tem aquelas pessoas que são muito pacatas, aceitam toda essa situação com muita facilidade, mas tem aquelas também que relutam, dizem que nada é nada e ficam questionando tudo. Como agir diante dessa situação? Será que tem um bom termo no meio de tudo isso? Muitas pessoas, né, não veem a hora de que tudo volte ao normal, né, especialmente a questão dos cultos que estão suspensos. Tem algumas pessoas que dizem: quando a gente vai poder se reunir novamente? Quando a gente vai poder se encontrar? Quando vai voltar tudo ao normal? Eu, na verdade, me pergunto até se vai ter uma volta ao normal. Porque eu creio que depois de tudo isso que nós estamos vivendo, eu acho que o mundo não vai ser mais o mesmo. Não vai ser assim que um dia a gente vai acordar e tudo vai voltar a ser como um mês, 2 atrás. Não. Eu creio que há coisas que vão voltar à normalidade, mas tem coisas que vão ser diferentes daqui para frente. Alguns têm falado em um novo normal que será daqui para frente. E a grande questão é como nós vamos lidar com isso e como nós vamos aceitar tudo isso, ou aceitar inclusive essa situação que nós estamos vivendo. Para te animar e fazer pensar nisso tudo, eu quero contar uma história. Conta-se que uma certa família foi fazer uma mudança e colocaram todos os seus móveis, todos os seus pertences em cima da carroça e também os seus 3 cachorros. Amarraram os cachorros na carroça para levar junto na mudança. E conta-se que um daqueles cachorros, o primeiro, muito resistente, não queria sair daquilo que ele conhecia, não queria sair da sua zona de conforto, a casa onde ele sempre viveu, o jeito que ele conhecia, o jeito que ele sempre fazia as coisas, e ele foi então de arrasto acompanhando aquela carroça, resistindo até o último momento, o máximo que ele podia. E conta-se então que aquele cão foi sendo arrastado pela carroça, chegou no final, no destino da mudança, todo machucado, todo arranhado, sangrando, uma lástima. Outro cachorro, então amarrado àquela carroça, um pouco mais conformado, ia acompanhando, andando conforme a carroça o puxava e dava aqueles trancos no pescoço, mas foi acompanhando. Chegou no final cansado, mas chegou lá bem, chegou com saúde. Conta-se que o terceiro cachorro, analisando aquela situação, vendo que não ia ter como resistir, não ia ter muito o que fazer, pulou em cima da carroça, sentou do lado do seu dono
e foi contemplando a paisagem, aproveitando a companhia ao lado do seu dono, aproveitando a viagem. Eu fico pensando que muitas vezes nós, seres humanos, diante das mudanças, agimos como um desses 3 cachorros, desses 3 cães. Aceitamos, não aceitamos, resistimos com maior ou menor intensidade. E veja, eu não quero dizer aqui que você tem que ser conformado e aceitar tudo que vem. Não, a gente precisa ter senso crítico, sim, a gente precisa ter opinião, a gente precisa pensar e questionar todas as coisas, mas talvez resistir e fechar os olhos à realidade não seja a melhor situação. Talvez aceitar tudo cegamente também não seja a melhor situação. Mas o que eu quero te convidar é para a gente pensar o que nós podemos fazer diante dessa nova realidade. O que nós precisamos aceitar e o que nós podemos mudar. Diante disso, eu leio o versículo bíblico de Efésios, capítulo 5, o versículo 15, 16 e 17, esses 3 versículos, que dizem assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, não sejam sem cuidado, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Essa palavra bíblica do livro de Efésios, ela nos orienta no seguinte sentido: nós estamos vivendo essa situação e perguntar no meio dela, qual é a vontade de Deus para a minha vida com essa situação toda? O que eu posso fazer com tudo isso? Quais as oportunidades que eu posso aproveitar nessa situação? Sabe, toda situação e toda mudança gera algumas oportunidades e gera algumas dificuldades. E a gente precisa, no meio disso, perceber e saber como agir diante de cada uma delas. Há coisas que mudam e a gente não pode evitar. Há coisas que não mudam, a gente precisa aceitar, ou novas realidades. A grande questão é de saber como nós agimos diante de cada uma delas. Eu vejo muitas belas iniciativas de pessoas aproveitando as oportunidades para ajudar outras pessoas, para dar testemunho do amor de Deus para outras pessoas, mesmo em meio a esse sofrimento. O nosso grupo de mulheres do Bugre Alto confeccionando máscaras para ajudar as pessoas a se protegerem e destinando o valor arrecadado com essas máscaras para ajudar famílias carentes. Veja que bela oportunidade. Saber diferenciar o que nós podemos fazer, quais as oportunidades, sempre com sabedoria. Conta-se que um cristão muito antigo, do século XII, chamado Francisco, da cidade de Assis, ele fez certa vez a seguinte oração. Ele disse: Senhor, dá-me força para mudar o que pode ser mudado. Força para mudar o que pode ser mudado. Resignação, ou eu diria paciência, para aceitar o que não pode ser mudado. E sabedoria para distinguir entre uma e outra. Tem pessoas que se batem para mudar o que não pode ser mudado. Tem pessoas que se machucam lutando contra o que não pode ser mudado. Sabedoria para mudar, coragem para mudar e força para mudar o que precisa ser mudado. Resignação, paciência para aceitar aquilo que não dá para mudar e como fazer o melhor diante disso. E principalmente, sabedoria para saber diferenciar entre uma coisa e outra. Deixa eu orar contigo ainda sobre toda essa situação. Que o Senhor nosso Deus te abençoe, que Ele faça com que o teu caminho, em meio a todo esse sofrimento, possa ser um caminho guiado pela sua sabedoria. Que Ele te mostre oportunidades de caminhos, que Ele faça vencer os desafios e que Ele possa te mostrar possibilidades em meio a todo esse sofrimento. Que o Senhor esteja contigo a cada novo dia, como Ele prometeu, e nós temos a certeza que Ele está. Amém. Eu desejo que o Senhor nosso Deus te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer a sua face sobre ti, tenha misericórdia, te dê a sua santa e maravilhosa paz e também muita sabedoria nesses dias que nós estamos vivendo. Até o próximo, nós nos encontramos aqui de novo domingo que vem. Grande abraço.